Eu quis que você escrevesse aí isso, te pedi para você escrever isso aí hoje, porque essa semana eu quero começar a mensagem, começar assim, terminá-la com a questão assim: o que você tem feito com aquilo que Deus tem falado para você? O que você tem feito com aquilo que você conhece da palavra de Deus? Aquilo que você tem de verdade, que você sabe que é a palavra de Deus, que você sabe que Deus tem dito ao teu coração, você escreveu aí. Deus me falou isto, aquilo outro, me mandou fazer aquilo outro. E aí a pergunta provocativa que eu quero fazer para você é: o que você tem feito com isso que Deus fala com você? Fica naquela prateleira das coisas de conhecimento, ou ela tem vindo para as minhas mãos e para a minha vida prática no meu dia a dia? Portanto, eu quero ler com você Efésios, capítulo 2, e eu quero ler dois textos com você na carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 2, a gente vai ler do 1 ao 10, e depois nós vamos ler do 17 ao 22. Efésios 2, de 1 a 10, e depois 4, de 17 a 22. Capítulo 2 de Efésios, então, verso 1, diz assim: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Agora capítulo 4, verso 17. 4, 17. Diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Até aí, que Deus nos abençoe. A carta de Paulo aos Efésios, ela tem duas grandes divisões importantes para a gente entender. A primeira delas está no capítulo 1, 2 e 3. No capítulo 1, 2 e 3, a gente diz que a carta de Paulo aos Efésios fala das nossas riquezas em Cristo Jesus. Aponta o que ele fez por nós. Mostra tudo aquilo que em Cristo Jesus aqueles que são salvos receberam. Esse texto que diz que nós recebemos vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então, primeira parte, capítulo 1, 2 e 3, Paulo traz esse ensino sobre aquilo que Deus fez em nós. Depois temos 4, 5 e 6. Capítulo 4, 5 e 6 de Efésios já é uma nova
perspectiva. Qual é? Como que nós devemos andar após recebermos a salvação em Cristo Jesus. Se você olhar o versículo 1 do capítulo 4, ele diz: por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. E aí o capítulo 4, ele começa a discorrer então de como deve ser a nossa vida prática. Por que Paulo está fazendo isso? Paulo está fazendo isso porque, olha, o evangelho de Jesus, que ele nos alcançou e nos transformou, ele é uma mensagem que deve envolver toda a nossa vida. Ela deve envolver toda a nossa existência. É uma obra que Cristo fez que não toca ou não fala só às minhas ideias, ao meu espírito, aos meus pensamentos mais íntimos, mas é algo que transforma e deve modificar o meu jeito de viver. Não é à toa que você vê no livro de Atos, quando chegam em Tessalônica, dizem: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. É gente que tem um impacto da presença de Cristo. Vocês lembram quando também dizem a Pedro: vocês são iletrados, vocês estiveram com Jesus, o jeito de falar de vocês denuncia que vocês se encontraram com Jesus. Então é gente que tem um evangelho que transforma, mas que mexe na vida, que toca no coração. E esse talvez seja um dos grandes desafios nossos no tempo atual, acho que na história da igreja, na verdade, do ser humano, que é aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço, transformar-se em atitudes práticas. Aquilo que Deus tem de uma forma para me admoestado, me exortado, me orientado, me edificado, eu ouvir aquilo e aquilo transformar-se em ação. Talvez isso aconteça conosco todas as vezes que viemos aos cultos ou escutamos mensagem no YouTube, que palavra de Deus que você ouve, você responde a algum apelo para vir à frente, você ouve aquilo e diz: nossa, que Deus falou comigo e eu preciso aquilo outro. Você sai daqui impactado até a hora do almoço. Chega na hora do almoço, você já enfia o pé na jaca, já discute com o outro, já esquece, vê o Domingão do Faustão e foi embora até o Flamengo perder. Aí a tua, foi embora a tua alegria, passou e já foi. Perdi. Então o que eu quero hoje é que a gente pudesse pensar sobre essa nossa vida prática e o que é que Jesus está mostrando para nós, porque a palavra de Deus vai mostrar de que a obra de Jesus nos libertou, ela nos alcançou, que todo escrito de dívida que era contra nós foi cancelado. Paulo fala isso aos Colossenses, que todo escrito de dívida que era contra nós, ele colocou na cruz de Cristo, foi cancelado, nós estamos perdoados de todo o nosso pecado, que nós somos pessoas, irmãos, nós somos pessoas que sabemos, pasmem, todos nós aqui, do mais simples ao mais erudito, todos nós sabemos por que existimos. Para que existimos? De onde viemos? Isso não é pouca coisa. Se a história da filosofia toda se questiona sobre isso, quem somos nós? De onde a gente veio? Isso aí, quem somos nós? De onde viemos? Por que estou aqui? Todos nós temos motivos. Pense que todos nós temos motivos para viver. A palavra de Deus diz que nós somos esperançados, que a gente tem esperança de nova vida, novos céus. Nós vivemos aqui. Essa semana, no final do Jogo do Brasil, que dia que foi? Sexta-feira, chegou um alarme para todo mundo, não foi? Você não sabia se você corria para se proteger ou para buscar um dicionário para saber o que era misantropia. O que é misantropia? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ou o alarme geral, Jesus voltou.
né? Os mais crentes pensaram, Jesus voltou e eu preciso ir. Né? Nós somos desses que temos esperança de novos céus, de nova terra. Paulo, no final do 1 Coríntios capítulo 13, ele diz que tudo passa, mas a palavra do Senhor não passa, e que depois de tudo permanece a fé, a esperança e o amor. Então nós somos gente que tem fé, que tem esperança, que quando a gente vai passando pela prova, você vai dando glória a Deus, que você vai entendendo, enxergar, não, eu estou passando, as coisas estão difíceis, mas o Senhor vai agir poderosamente. E quantos de nós já não experimentou intervenções poderosas de Deus na nossa vida, na nossa história, de ver transformações maravilhosas, e aquilo faz com que a gente permaneça. Então nós somos desses, de gente que tem sentido da existência. Sabe por que está aqui, tem propósito, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos gente que sabe por que vive, sabe de onde veio, crê num Deus que criou o céu, a terra, que somos feitos à sua imagem e semelhança. Nós entendemos que Deus é amor, que nele está toda a plenitude do conhecimento, que tudo vem dele, por ele, para ele, por meio dele tudo a gente conhece, que nele tudo subsiste, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então a gente tem esse conjunto de verdades poderosas em nós. Toda dívida, toda culpa foi levada. Nós não somos mais escravos do pecado. A gente pode oferecer os nossos corpos ao Senhor em adoração, e eu tenho essa razão, esse entendimento a quem eu adoro, por que eu adoro, e desse amor por Ele. Então, capítulo 2, no verso 10, o Paulo ainda vai dizer que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então a gente ainda sabe o que tem que fazer. Obras que Deus deu para a gente realizar. Tarefas que Deus deu para nós, para que nós realizássemos. Então a gente tem um conjunto de verdades robustas, bíblicas, históricas, que são experimentadas, visualizadas, testemunhadas por uma história bíblica e da igreja. De gente que experimentou, viveu. Por isso Paulo vai dizer, o autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 12, que tendo essa tão grande nuvem de testemunhas, lembra disso? Capítulo 11, Paulo faz uma relação de homens de fé. E no capítulo 12 ele diz, tendo essa grande nuvem de testemunhas. Então, irmãos, nós somos hoje no século 21, no ano de 2026, pessoas que vivem o evangelho, mas a gente tem uma história por trás riquíssima, poderosíssima, de gente que a gente lê histórias de biografias de homens de fé, mas de gente que você conhece, a minha avó, a sua tia, alguém que né? Essa semana eu tive o privilégio de batizar 2 senhoras, uma de 92 anos, prima da minha mãe, 92 anos sendo batizada. E naquele momento do batismo, uma coisa me ocorreu, né? Porque ela foi criada no Evangelho e foi levada pela avó à igreja. E passou a vida inteira longe. Agora, com 90 anos, ela foi levada de novo ao Evangelho. Lembrou-se, conheceu Jesus, entregou a vida para Jesus e se batizou. Parou para pensar que isso é resposta da avó dela, do início do século passado. Então, nossas orações, a gente tem esses testemunhos tremendos e poderosos. E aí o que eu quero pensar com vocês agora no capítulo 4 que a gente leu, o que a gente aprende e o que a gente pode fazer pensando agora. Se a gente tem isso tudo aí, espetacular à nossa volta, como que a gente deve viver? Qual deve ser
como deve ser a nossa existência, a nossa vida. Então Paulo vai dizer aí, lá no verso, de novo no 17, e eu quero começar a me atentar, a dividir aqui o que eu quero compartilhar com vocês a partir do 22. Mas no 17, retomando, diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concedeu, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O que Paulo, então, está dizendo aos Efésios? Primeira coisa, olha, é necessário deixar a sua antiga de lado, a sua antiga maneira de viver. E ele diz, olha, vocês não devem viver como os gentios. Se você lembrar lá de Jesus, no capítulo 6 de Mateus, quando ele diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, quanto ao que é vez de comer, beber ou vestir. Porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. Nós sabemos que o Pai Celestial nos sustenta. Então ele diz, olha, não vivam como os gentios, presos a essa vida, a esse estilo de vida que é pensando que a vida é a comida, a bebida e a vestimenta que eu tenho. Porque a vida, Jesus diz lá nesse texto, é mais do que isso. A vida está para além dessas pequenas necessidades de sobrevivência que temos. A vida é mais do que isso, porque não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então não vivam ansiosos, preocupados, não sejam adoradores de Mamon. Lembra que Jesus diz, a quem vocês vão servir? A um ou a outro. Não podeis servir ao Senhor e a Mamon, as riquezas. Então não seja como gentios, não tenha, o texto diz, não tenha o coração endurecido. O versículo aqui, 18, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância que vive pela dureza do seu coração. Então ele diz, olha, não tenha coração teimoso, endurecido. Irmãos, quantas vezes Deus está falando comigo e contigo, você diz, ou diz, é para o outro, não é para mim. E aí a gente coloca um monte de justificativas. E ele diz, não ande na dureza, como os gentios, na dureza do seu coração, e nem se entregue à libertinagem. E o que é libertinagem? Libertinagem é excesso de busca por prazeres, ausência de limites éticos, satisfação imediata. Então, você não anda na dureza do coração e nem se entregue ao excesso de prazeres, que não é só prazeres sexuais, que a gente pode pensar, mas é qualquer tipo de satisfação na minha vida, que aquilo que se me dá prazer, está certo. Se eu fico feliz, está certo. Ele diz, olha, primeira, quando a gente sabe tudo isso que Deus fez por nós, que nós fomos libertos, transformados, ele diz, queridão, é necessário que você deixe de lado a sua antiga maneira de viver. Nós não temos condições, não deveria ter condições em nós de recebermos a Cristo, sermos resgatados do império das trevas e andar como andávamos antes, baseados nos mesmos valores e princípios. Então Paulo diz, olha, é necessário que você deixe de lado a antiga maneira de viver. A segunda coisa que Paulo diz, aí no verso 23, ele fala, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Isso é uma segunda coisa que Paulo está ensinando aqui e ensina em outros textos, que eu preciso renovar o meu espírito de entendimento. É necessário aprender a pensar
a partir de padrões bíblicos. Lá em Colossenses, capítulo 2, verso 8, que Paulo está no mesmo contexto, assim, mais ou menos, falando das obras de Jesus, e ele dá uma advertência aos irmãos na igreja de Colossenses. Ele faz assim no verso 8, Colossenses 2, 8. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então a gente precisa tomar cuidado para não ser enredado com filosofias vãs, vazias, que nos conduzem no pensamento. Que filosofias tem aí que podem nos ludibriar? Por exemplo, a ideia secularista, que faz uma compreensão de que a religião ela é alguma coisa de um aspecto privado da sua vida, que ela não tem interferência na sua vida, nos seus negócios, no seu dia a dia, entende? Que experiências que eu tenho, é da minha vida, mas a minha vida no dia a dia, na política, na economia, na indústria, no comércio, nas minhas relações pessoais com os meus amigos, não é alguma coisa que eu encaro um sistema de entendimento, de inteireza da minha vida, do ser inteiro. É parte da minha vida só. É uma coisa privada. Ele diz, olha, cuidado. E a gente percebe muito isso. Se a gente for olhar a Europa hoje, o que acontece? A Europa, alguns já dizem que ela é um continente pós-cristão. Por quê? Se estabeleceu a partir de um cristianismo secularista, particular, que não estava mais influenciando na cultura. Ao contrário, tem chegado um monte de imigrante lá, que tem a cultura deles ligada integralmente à vida. E o que tem acontecido? Toda a cultura ocidental tem se esvaziado diante de outro tipo de cultura que tem se estabelecido. Porque esses não são secularistas, são gente que está compreendendo a vida integral, seja para o bem, seja para o mal, mas está entrando. Então, cuidado! O cristianismo tem que ser inteiro na sua vida. A gente tem que tomar cuidado com a ideia hedonista, do prazer. E a gente vive nessa coisa, né? Do busca por prazer, do busca do sensível, da sensibilidade, da coisa que eu experimento, aquilo me dá alegria, me dá prazer, e a gente vai sendo o tempo todo cheio, é a dopamina que traz pra gente, né? Essa sensação, e sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais, e você pense que isso está presente na igreja, por óbvio. Você vê gente falando aí dos cultos cheios de dopamina, de luzes, e quando não tem, você acha que Deus não falou naquele dia, que Deus não está, porque a gente está desse jeito, cheio de luzes à nossa volta. Cuidado com o existencialismo, que vai mostrar, de um lado legal, que a gente é responsável pela nossa vida e que a gente é livre para fazer escolhas, mas ela vai mostrar que você não precisa de nada anterior, que você se põe nessa vida para escolher ser o que você quiser ser. E você já conseguiu perceber quanta loucura tem surgido nesse tempo agora? Então Paulo vai dizer, olha, você precisa renovar o seu espírito no entendimento. Precisa aprender o seu modo de pensar. Você vai olhar, Pedro fala isso, a primeira de Pedro também, que a gente precisa ser cingindo o nosso pensamento com as verdades de Cristo, com a palavra da verdade. E a gente precisa aprender a pensar biblicamente. E a gente precisa trazer isso para a nossa verdade. Em que sentido? O que a palavra de Deus diz sobre a nossa vida? Paulo aos Efésios, se você continuar aqui no capítulo 4, capítulo 5, ele vai ensinar, andai no Espírito, andai em amor. Ele vai tratar da relação marido e mulher, vai tratar da relação patrão e empregado, vai tratar a relação pais e filhos, vai mostrar de como deve ser a questão da guerra espiritual. Paulo ele vai ensinar como agora colocar as verdades de Deus aplicadas na vida. Então ele diz, olha,
é necessário deixar renovar no espírito do seu entendimento. E por fim, no capítulo 4 aí ainda, verso 22, 23, 24 agora, 23 ele diz, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão. Então agora ele diz o seguinte, olha, você foi despido do velho homem, você tirou de você o velho homem. E o que você precisa fazer agora? Se revestir, se colocar as vestimentas da nova natureza. Eu quero ir lá contigo em 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. 2 de Pedro 1, 3 e 4. Pedro diz assim: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Pedro, então, está ensinando para nós que a gente precisa se revestir dessa nova natureza, que é a natureza de Deus em nós. Nós fomos nascidos de novo. Paulo vai falar aos Efésios, no capítulo 1, verso 13, que o Espírito Santo foi nos outorgado, nos dado, e ele é o selo da nossa vida. Ele é o penhor da nossa herança. Que nós nascemos de novo, fomos reconectados em Cristo Jesus. E eu preciso, então, tomar uma atitude de me revestir disso. Me revestir dessa natureza que agora eu sou liberto, perdoado, transformado, sou nova criação em Cristo Jesus. E eu preciso, então, revestir-me disso quando? Todo dia. Preciso me lembrar nas minhas atitudes, nos meus comportamentos. E aí lá em Efésios, que a gente estava, no capítulo 4, ele dá uma sequência. E eu gostaria de ler com você. Olha o que Paulo diz quando ele fala para você se revestir da natureza de Deus, dessa nova natureza criada. E aí ele vai trazer umas coisas práticas. Olha o que ele diz. Depois que... Só quero que você entenda para eu terminar. Beleza? Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Nós fomos libertos, transformados. A gente recebeu nova vida. Fomos perdoados dos nossos pecados. Todo escrito de dívida que era contra nós foi anulado. A gente tem uma nova vida em Cristo. E a gente tem sentido de vida, sabe para onde a gente vai, o que Deus fez por nós. A gente tem, né, a salvação em Cristo Jesus, garantia esperança, fé, o amor de Deus, a presença dele, o Espírito de Deus que habita em nós. Temos isso. E aí Paulo diz, olha, então viva direito. Para que a gente viva conforme Cristo manda a gente viver, olha, é necessário você parar de viver como vivia antes, como gentios, preocupado, ansioso com coisas, porque a vida é mais do que isso. Você tem que tomar cuidado a quem você adora, o que você coloca como prioridade. Presta atenção. Cuidado com as filosofias desse mundo, renova o seu entendimento, aprende a pensar a partir dos princípios de Deus. O que é que a palavra de Deus diz que é homem? No sentido de eu viver com a minha família, quais são as posturas que Deus quer de mim, quais as posturas e o que é a função e os desejos para a mulher, para os filhos, na relação com os pais, dos pais para os filhos, a mim como empregado, como alguém que trabalha, que tem alguém que é minha liderança, eu se sou líder no trabalho, como que eu lidero essas pessoas. Então Paulo vai mostrando como deve ser essa maneira de viver, ele diz, olha, se renova, se reveste da natureza. Preste atenção nisso. E ele diz, para terminar, ele fala assim, por isso, ele começa de forma muito prática, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. O que ele está dizendo? Deixa de ser mentiroso, irmão.
Para de contar mentira. Porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Então toma cuidado aí. Se você ficou irado, apazigua a ira, segura tua onda, não deixa a coisa degringolar e ir para além. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Nem dê lugar ao diabo. Ele diz, cuidado, o diabo vai tentar achar brecha aí. Depois ele diz, aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Então, você tem que trabalhar, irmão. Não pode ficar, tem que ir para o trabalho. Não saia da sua boca, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Então, cuidado com o linguajar. Cuidado. Cuidado. A gente vem com um montão de vício do mundo, não é? Fala umas coisas assim que... Cuidado, não saia. Tem uma outra versão que fala, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Alguns dizem que essa é a palavra que fede como peixe podre. Então é assim, cuidado. E você vai ter, Tiago vai dizer isso também para a gente, e Paulo vai falar também que a nossa palavra deve ser temperada com sal, que sirva para edificação. Então toma cuidado. Tem coisa que a gente vai, a gente acha que não tem nada demais, que não tem nada demais, e logo está falando umas coisas aí que não são muito coisa de crente, né? Então, toma cuidado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, a nossa palavra deve transmitir graça. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, não entristece o Espírito de Deus. Como que a gente entristece isso? Falando o que não deve, fazendo o que não deve, roubando, mentindo. Que não haja no meio de vocês, olha aí, não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então Paulo vai dizer para a gente, olha, está vendo que na vida prática a gente vem cheio de sujeiras e de coisas que nós não sabíamos nem que estava errado. Conhecemos a Cristo, a gente agora é nova pessoa. Então a gente precisa agora começar a pensar conforme a Bíblia diz. Eu preciso começar a agir conforme a Bíblia diz. E isso também é atitudes práticas, que tu era mentiroso? Tu era daquele que enrolava nas coisas? Contava meias verdades? Para, irmão! Tu era daquele que roubava? Podia ser numa coisa assim, né? Roubar mesmo, não. Mas assim... então assim, para! Ele diz, para! Não pode! Você não gosta de trabalhar? O que você tem que fazer? Como diria aqui no Curitiba, vai carpir um lote. Vai carpir um lote. Então a gente precisa ir carpir um lote. A gente precisa trabalhar com as próprias mãos. Você fala palavrão, irmão? Você tem palavras obscenas, aquelas linguagens, às vezes, contando umas historinhas, né? Com duplo sentido, né? Que você faz piadinhas com duplo sentido. Cuidado, irmão. Não é legal. A gente precisa melhorar nisso. A verdade é que todos nós, eu aqui, o principal dos pecadores, todos nós precisamos entender que aquilo que Deus está falando com a gente precisa trazer para a nossa vida prática. Porque, irmãos, os dias que vivemos são duríssimos. E o que Deus procura? Como que deve ser? Como deve ser a nossa vida, né? Buscando, Paulo vai falar aqui aos próprios Efésios, buscando a estatura de varão perfeito. Paulo vai falar aos Filipenses, não que ele já tenha alcançado a perfeição, e uma boa palavra lá no lugar de perfeição é maturidade, não que ele já tenha alcançado a maturidade, mas prossigo
para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, e nós seremos aperfeiçoados até o dia de Cristo. Nós como igreja também, nós como indivíduos, seremos aperfeiçoados até o dia de Cristo. Mas isso, volto lá no início da minha mensagem, isso começa quando? Lembra do que Deus falou contigo aí? Você anotou aí? O que Deus falou contigo? Você precisa fazer. Deus mandou pedir perdão. Deus mandou você, sei lá, falar qualquer coisa, falar de Jesus para alguém. Deus te mandou abandonar tal coisa, né? Deus te falou assim, Renato, você precisa mexer menos na rede social. Renato, você precisa orar mais. Renato, você precisa... O que Deus falou contigo? Olha, você está dando muita atenção para tal coisa, é preciso você corrigir isso. E a gente vai corrigir quando? Então, o meu desejo hoje aqui é o que você fará com aquilo que você está ouvindo de Deus? E que atitudes práticas você pode fazer? Aquilo que Deus falou contigo, qual a atitude prática desta semana? É tipo assim, eu sei que eu preciso emagrecer. Qual a atitude prática que você vai tomar? Comprar monjara. Qual a atitude prática? Que seja, né? Qual a atitude prática que você vai tomar? Né? Eu preciso melhorar na minha vida profissional, eu sei que eu preciso me qualificar. É uma boa época, está virando o semestre, boa época de você fazer uma matrícula num curso de especialização, numa pós-graduação, num curso de superior, de se equipar para isso, porque eu preciso me preparar para aquele tal lugar. Não adianta você ficar, né? Às vezes você está aí há 2 anos, 3 anos, pensando que você precisa estudar. E os 2 anos passou, os 3 anos passou e você não estudou. Já era para estar formado. Então, o que você... É sobre isso que eu estou dizendo. Não, eu preciso começar a tomar tais atitudes na minha casa com os meus filhos. E aquilo fica, o que você precisa fazer? Fazer uma rotina. Eu vou começar a fazer isso tal dia e tal hora. Por quê? A gente tem um montão de verdades que a gente sabe, elas precisam vir para as mãos. E elas precisam tornar-se práticas. Então eu quero convidar você a se revestir do novo homem. Aprender a pensar biblicamente. E a viver o evangelho que transforma e que nos modifica para a glória de Deus. Amém?